Graças paz, irmãos, graças paz, amigos, graças paz, companheiros. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós já fizemos 4 aulas, essa é a nossa 5ª aula. Estamos entrando aí com uma parte mais densa da carta, com aplicações mais profundas. Nós já vimos uma introdução onde nós estudamos algumas questões históricas, autoria, público original. Vimos a saudação do apóstolo, versículos 1 e 2. Depois estudamos a oração e o sentimento de gratidão que ele tem com os filipenses. Vimos o progresso do evangelho através da vida do apóstolo Paulo e através das circunstâncias que aconteceram com ele. Vimos as perspectivas futuras do apóstolo, o desejo dele de sair da prisão e continuar proclamando o evangelho. E essa perspectiva também nós jogamos um pouco de luz sobre questões futuras com relação à nossa vida e morte. E hoje entramos em uma das partes importantes da carta, onde iremos falar sobre unidade cristã. Unidade cristã na luta, unidade cristã em momentos de dificuldade. A gente tem que entender o contexto de Filipos. Era uma igreja em meio a uma cidade pagã. A cidade de Filipos era uma cidade pagã. Aquela igreja cresceu ali no meio de uma comunidade pagã, uma comunidade romana. Então a perseguição seria algo que natural para aqueles irmãos ali, tá bem? E também nós vamos ver um chamado ao amor e à humildade. Então a nossa aula hoje tem 2 blocos. O primeiro, a unidade cristã na luta, e um chamado ao amor e à unidade. Qual que é o texto que nós iremos ler hoje? Nós iremos ler Filipenses capítulo 1, versículo 27. Nós vamos até o versículo 30. Essa é a primeira parte da nossa aula. A segunda parte vai no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Essa aula de hoje é extremamente importante, principalmente a segunda parte, apesar de ser mais curta, para que nós possamos entender a aula da semana que vem, que vai pegar Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, o exemplo de Jesus na humilhação, o exemplo de Jesus no seu esvaziamento. Então o apóstolo Paulo ele convida a igreja a ser humilde, a amar, seguindo o exemplo de Cristo, que nós iremos ver na próxima semana. Tá bem? Eu te convido, antes de ler o texto, a orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Sabemos que os tempos são maus, que coisas terríveis têm nos acometido como indivíduos e também como igreja. A tristeza tem se abatido sobre nós de diversas formas. Como eu estava conversando agora mais cedo aqui com o Davi, todo dia é uma notícia ruim. Mas louvado seja Deus que tem nos sustentado, tem nos protegido, tem nos guardado e principalmente consola e fortalece os nossos corações nesses momentos de dificuldade. A carta do apóstolo Paulo, como nós já falamos nas outras aulas, aos Filipenses, ela traz 2 perspectivas muito importantes. Primeiramente, a alegria, que tem sido roubada, constantemente roubada. E também reforça as práticas cristãs, que pelo distanciamento, pelo afastamento que temos sofrido, tem também se perdido. Pela graça de Deus, hoje iremos ter um culto presencial, onde iremos celebrar a ceia do Senhor. E irmã Aline, irmã Terezinha, graça e paz do Senhor Jesus também na vida de vocês. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. Então, que nós possamos recuperar, nós possamos revigorar a alegria e também as nossas práticas cristãs. Como eu dizia agora há pouco, hoje à noite teremos culto, onde iremos celebrar a ceia do Senhor. Um momento de alegria, um momento de reflexão e também um momento de estarmos juntos novamente, celebrando este memorial que ficou durante tanto tempo sem ser celebrado por nossa igreja, né, enquanto corpo de Cristo. Então que nós possamos encontrar nessa carta, encontrar nesses estudos na carta aos Filipenses a alegria necessária e também a força necessária para que possamos retomar as nossas práticas cristãs. Antes de lermos o texto, como eu já disse, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus.
Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, por tudo quanto tens feito até aqui. Te louvo, a Deus, pela vida de cada pessoa que está conosco para essa aula. Te louvo também, ó Pai, pela vida de cada irmão que está vindo, Pai, para a aula, que irá estar conosco, que passará durante essa aula conosco aqui. Abençoe também aqueles que irão assistir depois na nossa página no Facebook, que o Senhor possa trabalhar nos corações. Te peço também, ó Pai, pela minha vida, me capacite, me dê toda a paciência, a habilidade que vem do Senhor para que possamos apresentar o texto da melhor forma possível. Pai Santo, te peço que o Senhor possa estar a cada momento nessas situações que temos vivido, consolando os nossos corações, Pai, nos confortando, Pai, e nos motivando, nos exortando, nos encorajando, Pai, a nos enchermos cada vez mais de alegria, não olharmos para as circunstâncias, mas olharmos para a alegria que nos está proposta em Cristo Jesus. Te agradeço por tudo quanto tens feito, e em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Ok, irmãos, Filipenses, capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo de número 4, um texto um pouquinho mais longo do que nós temos visto, e dois grandes blocos, a unidade cristã na luta e um chamado ao amor e à humildade. Vamos ler o texto. Primeiro bloco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Primeira parte da nossa aula, versículo 27 até o versículo 30 do capítulo 1, nós vamos falar sobre unidade cristã na luta. Irmãos, é impossível nós passarmos pelas lutas da vida, é impossível nós vivermos o evangelho de uma forma coerente se nós não estivermos intimamente unidos, obviamente, com Jesus e também uns com os outros. Ontem à noite eu estive conversando com a Sueli e ela fez um comentário bem interessante. E eu fiquei pensando isso depois à noite ali. Como que esse distanciamento causa um enfraquecimento da igreja e vai causar, consequentemente, um enfraquecimento da próxima geração que virá. Jesus, ele não veio, e escute bem o que eu vou falar, Jesus não veio para salvar indivíduos soltos. Jesus, ele se deu para salvar um povo. E onde é que eu encontro isso? Tito, capítulo de número 2, versículos 13 e 14, nos diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele fala que Jesus se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu.
A salvação ela é individual, mas você não é salvo para que você viva uma vida cristã autônoma. Você é salvo para que você faça parte de um corpo, para que você faça parte de um povo zeloso de boas obras. Isso é extremamente importante antes de começarmos o estudo de Filipenses efetivamente. Não tem como você viver uma vida cristã correta, uma vida cristã abundante, uma vida cristã séria, uma vida cristã coerente, se você não estiver em comunhão com outros crentes. Ah, Alberto, é aquele crente que está sozinho lá na Coreia? É uma outra questão. Se você tem a oportunidade de estar na igreja, e a igreja é um meio de graça, use. Se você não faz parte de uma igreja, se você repudia a comunhão, você está em pecado, de acordo com Hebreus capítulo 10. Tá bem? Então vamos lá. Certas coisas nós só valorizamos quando perdemos. E uma delas é o privilégio, não apenas de estar juntos com os irmãos, mas de batalharmos, sofrermos e nos alegrarmos juntos deles. A comunhão cristã nos dá esse privilégio de estar juntos, de batalharmos juntos, de sofrermos juntos e também de nos alegrarmos juntos. A alegria de um é a alegria de todos, a tristeza de um é a tristeza de todos. Tá bem? Entremos no nosso estudo. O apóstolo Paulo ele vai convocar pela primeira vez na carta aquela comunidade à unidade. E a unidade em meio à luta. A gente tem que pensar, como eu já disse, era uma igreja inserida num ambiente pagão. Todo mundo fazia resistência contra aquela igreja. Havia resistência do Estado, havia resistência das outras pessoas, todo tipo de resistência contra aquela igreja de Filipos. A gente vê isso, inclusive, no capítulo 16, quando a libertação daquela jovem possessa, né, que os pregadores ali são levados às autoridades porque deu prejuízo financeiro. Existe toda uma resistência contra aquela igreja que nasceu na cidade de Filipos. E o apóstolo Paulo começa esse convite à unidade de uma forma bem interessante. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Irmãos, entendamos uma coisa. Não existe um ser humano na face da terra que é digno do evangelho de Cristo. O evangelho é a mensagem mais gloriosa do universo. O evangelho é a mensagem mais poderosa do evangelho. O evangelho do universo. O evangelho é a mensagem que traz os mortos à vida. O evangelho é a mensagem que transforma todas as coisas. O evangelho é o poder de Deus. Nenhum de nós somos dignos dele. Mas aprove ao Senhor e agrada ao Senhor nos chamar para essa mensagem, nos chamar para essa vida nessa mensagem, nos chamar para essa nova existência através do poder do Evangelho, das boas novas de Deus em Cristo Jesus. Esses que foram chamados para essa vida no Evangelho são encorajados a viver em conformidade com a mensagem. Por isso que o apóstolo Paulo fala, vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Vocês não são dignos dessa mensagem, mas vocês tiveram o privilégio de serem chamados para essa nova vida. Então vivam de forma coerente. Ajam de forma coerente com a mensagem que vocês proclamam. Se vocês proclamam uma mensagem que prega pureza, vivam vidas puras. Se vocês vivem uma mensagem que prega a verdade, vivam a verdade. Se vocês vivem uma mensagem que prega o arrependimento, vivam vida de constante arrependimento. Vivam de um modo digno do Evangelho. E várias coisas como pureza, santidade, arrependimento, vida de crescimento cristão, tudo isso faz parte dessa vida no Evangelho, de um viver digno do Evangelho, mas também a vida em comunhão faz parte de um viver digno do Evangelho. Porque eu consigo entender que essa mensagem que me mudou aquelas outras pessoas que compõem a igreja. Tanto a igreja espalhada em todo mundo, quanto aquela igreja da qual eu faço parte. Aquela comunidade da qual eu faço parte. Esse viver digno faz parte do processo de santificação que todo crente passa. E nesse contexto que nós estamos estudando,
também se apresenta por meio de uma vida de união com Cristo e com os demais crentes. Como eu disse, não há como viver uma vida digna do Evangelho de Jesus se você não estiver em união com a igreja, em comunhão, batalhando junto, sofrendo junto, se alegrando junto com os outros crentes. E o apóstolo Paulo ele fala: vivei de modo digno do Evangelho, entendendo que é impossível, irmãos. É impossível. Os irmãos vão ver isso no versículo 29, que é um versículo duro. É impossível você ter vitória, a igreja ter vitória, sem união. Um crente sozinho, ele não vence. E muitas vezes a gente pensa assim: então se tem que ter união, nós vamos orar a Deus que Ele gere essa união em nós, que Ele gere essa comunhão em nós. Irmãos, essa ação de comunhão, ela tem que ser individual e coletiva. Ela faz parte do nosso processo de santificação. E a gente tem que falar um pouquinho de santificação aqui. Santificação é um processo que vem logo após o nosso novo nascimento. Quando você tem um encontro com Jesus, quando você nasce novamente, você é regenerado. Você ganha uma nova vida, é gerado novamente. E a partir daí você começa um processo chamado santificação. Esse processo, a regeneração é uma ação soberana de Deus. É só Deus que age ali. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A santificação é um processo em que nós fazemos junto com o Senhor. Então, Deus nos dá força, Deus nos capacita, Deus nos exorta, Deus nos encoraja, mas nós lutamos contra o pecado. Nós evitamos certas coisas. Nós criamos barreiras. Nós buscamos crescer em graça e em conhecimento. E essa comunhão que o apóstolo Paulo está falando aqui, essa união, ela não é algo que Deus vai fazer por nós. É algo que cabe a mim e a você tentarmos. Algo que cabe a mim e a você fomentarmos. Deus salva o povo. E Ele quer que esse povo ande junto. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes temos problemas, temos as nossas diferenças. Mas não é algo que nós temos que sentar e ficar esperando o sobrenatural de Deus. Deus já constituiu a igreja. Ele já salvou o povo. Agora cabe a nós amarmos a igreja, amarmos uns aos outros e conseguirmos andar juntos. Estudando a Bíblia juntos, orando juntos, ouvindo mensagens juntos, comungando da ceia juntos. A vida cristã é esse chamado à união. Isso tem que partir de nós não esperarmos esse algo sobrenatural de Deus. O apóstolo Paulo continua aqui falando o seguinte, ainda no versículo 27. Para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros. Ouça no tocante a vós outros. As pessoas têm que falar que a nossa igreja é a igreja unida. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim, por que esse povo é desse jeito? Aquele povo é diferente. Aquele povo, quando um está com problema, eles estão todos juntos. Quando tem uma festa deles, eles estão todos juntos também. É uma união que marca de uma forma tão profunda uma comunidade que reflete nos que estão fora, que causa impacto nos que estão fora. É um viver sobrenaturalmente natural para a igreja. A união tem que ser algo comum para a igreja. Mas tão impactante que os de fora se sintam constrangidos de olhar e falar assim, meu Deus, como aquele povo é diferente. Como aquele povo não é egoísta. Como aquele povo se preocupa uns com os outros. Ainda no versículo 27, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele trabalha aqui um só espírito e uma só alma. E se você olhar a sua Bíblia, eu espero que você esteja com ela aberta aí, a palavra espírito está em letra minúscula. E a palavra alma também está em letra minúscula. O apóstolo Paulo ele não está tratando aqui das partes que constituem o ser humano, tá bem? Mas como apareceu esses dois termos, espírito e alma, eu achei que era interessante a gente pingar uma doutrina, né? Dar aquela pingada de doutrina
no nosso estudo. É o seguinte, irmãos. Existem duas correntes dentro da teologia, tá? Uma corrente chamada tricotomia, que acredita que o ser humano é composto por um corpo, uma alma e um espírito. E existe uma outra corrente chamada dicotomia, que entende que o ser humano é composto por um corpo e uma parte imaterial, que seria a alma ou o espírito ou o espírito. Tá bem? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele não está trabalhando isso. Existem outros textos da Escritura que trabalham isso. Mas eu queria colocar isso aqui só porque os irmãos vão olhar e falar assim, mas está espírito com letra minúscula, então não é o Espírito Santo. Ele está querendo dizer aqui de uma união profunda. Ele não está trabalhando nessas partes e não está tratando do Espírito Santo também, tá bom? Que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma. Essa união, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui, ela é recorrente nos escritos paulinos. Vamos lá. Romanos capítulo 15, versículo de número 5, diz o seguinte: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Esse sentimento, esse espírito, essa alma, estejam juntos, estejam unidos, estejam caminhando como um só. Outro lugar que o apóstolo Paulo trabalha essa questão é em Efésios capítulo 4, versículo de número 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A gente vê que existe um esforço da parte da gente, um esforço diligente para conservar a união. E no versículo 13, também de Efésios 4, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Existe um objetivo de estarmos juntos. O apóstolo Paulo, todas as cartas dele, ele fala isso. Por quê? Porque o ambiente das igrejas era um ambiente muito ruim. O ambiente, não dentro das igrejas, mas o ambiente que cercava elas. Era um ambiente muito ruim. O apóstolo Paulo fala, estejam juntos, estejam unidos, estejam unidos, estejam unidos. Porque o ambiente vai querer esmagar vocês, as circunstâncias vão querer esmagar vocês. Estejam unidos, estejam unidos, estejam unidos. Por quê? Porque os falsos mestres vão querer esmagar vocês. Estejam unidos, estejam unidos, estejam unidos. Porque do meio de vocês vão surgir sentimentos de divisão, de inveja e de orgulho. Vocês têm que estar unidos, sejam diligentes em manter o vínculo da fé. Se a igreja não estivesse unida, irmãos, naquela época, ela teria sucumbido. Não teria acabado, porque ninguém prevalece contra a igreja de Cristo. Mas aquelas comunidades teriam se dissolvido. Se a igreja não se mantiver unida, ela não aguenta as perseguições que a gente tem no mundo, na janela 1040, nos países muçulmanos. Se a igreja não estivesse unida, ela não suportaria a perseguição que aconteceu na época da Reforma Protestante. Se a igreja não estivesse unida, ela não suportaria as perseguições que aconteceram na época da Alemanha nazista, na Segunda Guerra. A igreja ela permanece porque ela permanece unida. No versículo 27, o apóstolo Paulo termina com lutando juntos pela fé evangélica. E aqui a gente tem que parar para dar uma olhadinha para o nosso contexto atual. Irmãos, é para lutar juntos pela fé evangélica, contra os falsos mestres, para preservar a unidade da igreja. Não é para lutarmos juntos pela fé evangélica com o objetivo de fazer do evangelho um discurso político. O evangelho não é um discurso político. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse texto, quando ele fala lutando juntos pela fé evangélica, ele vai apontar uma cartinha que a gente já estudou. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O nosso objetivo não é fazer o Estado trabalhar a nosso favor. O nosso objetivo é preservar essa mensagem que nos foi dada.
A nossa luta acaba muitas vezes, como diz a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, não sendo contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades das regiões celestiais. A nossa luta espiritual é pela preservação dessa fé. Então a igreja tem que estar unida como uma só, lutando por essa fé. Porque essa fé nos é comum, é ela que nos une. É ela que permite o diferente andar junto. É ela que faz um camarada que era indígena e outro camarada que era gaúcho conseguirem andar juntos, porque creem no mesmo Deus, porque estão na mesma fé. Versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. A nossa união é pela preservação da fé. A nossa luta é pelo Evangelho, para mostrar que o Evangelho funciona, para mostrar que o Evangelho é real, para mostrar que o Evangelho transforma. Mas existem, que o apóstolo Paulo fala que existem os adversários. Para os filipenses, os pagãos que estavam em volta. Os pagãos que atacavam aquela igreja, que perseguiam aquela igreja, que prendiam aqueles crentes, que matavam aqueles crentes. Para nós, hoje em dia, quem são os adversários? Existe uma luta espiritual? Sim, existe uma luta espiritual. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Efésios. Mas existe também um sistema de adversários que querem acabar com a estrutura da igreja, que querem dizimar a mensagem do Evangelho, que querem dividir o corpo. E esses adversários são indivíduos, falsos mestres, pregadores com mensagens estranhas à verdade da Escritura. E aí sim, o mundo que nos cerca. O que seu filho assiste? Quais youtubers o seu filho segue? Quais séries de televisão você permite que entre dentro da tua casa? Quais, é até triste falar isso com crente, mas quais novelas que você assiste? Que tipo de música você escuta? Existem adversários que muitas vezes não têm um nome. Ah, é o fulano de tal. Mas é o programa, é o seriado, é a música. O que você tem colocado para dentro de casa? Será que você não tem colocado o inimigo para dentro das suas fronteiras? Será que você não tem feito isso? Será que você não tem pego esses adversários da fé evangélica e colocado dentro de casa? Pois a Escritura nos diz que em nada devemos estar intimidados pelos adversários, mas, irmãos, nós temos que conhecer os adversários. A gente tem que entender o que é agressivo para a nossa fé. O que distorce a nossa fé. O que prejudica o crescimento espiritual nosso e dos nossos. A frase da Sueli ontem me marcou muito. Essa situação de dificuldade está nos enfraquecendo e vai enfraquecer mais a próxima geração. Estejamos atentos, irmãos, aos tempos. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 28, continua. Pois o que para eles, para os adversários, para os inimigos, para os ímpios, para os infiéis, é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso é, e isto da parte de Deus. Primeira coisa, salvação, ela vem da parte de Deus. Ela não é construída pelos homens. Isso está no finalzinho do versículo 28. Mas, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Que prova é essa evidente de salvação? Essa união. Uma igreja unida que luta pela fé. Uma igreja unida que preserva a fé. Uma igreja unida que vence todos os entreveros, todas as dificuldades, todas as guerras, todas as contrariedades que se apresentam a ela. Essa igreja ela continua unida e lutando. Isso mostra, isso é uma prova evidente de que essa igreja está caminhando para a salvação. E o ímpio que está separado, divorciado dessa igreja, que não consegue manter relacionamentos, que em qualquer momento os seus desejos carnais rompem os seus relacionamentos, mostra que eles estão em perdição. Esse texto aqui do apóstolo Paulo, quando ele fala o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros de salvação da parte de Deus, me fez lembrar de 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 14 a 16. 2 Coríntios,
capítulo de número 2. Isso. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, ou seja, em salvação, em vitória, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Versículo 15. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, os que se perdem. Para com aqueles, com os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? E aí, é bem legal isso aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, ele usa uma figura bem conhecida dos povos naquela época. O que acontecia? Quando o exército romano vencia um povo, invadia uma região e vencia aquele povo, ele trazia vários cativos como escravos. E esses escravos entravam em Roma, entravam nas cidades romanas, sendo conduzidos pelo exército, e os romanos que estavam ali recebendo o seu exército vitorioso jogavam flores para o exército, jogavam flores no chão. E aí os soldados pisavam aquelas flores e também os prisioneiros pisavam aquelas flores. E aí o cheiro daquelas flores subia, o aroma daquelas flores subia. Para os soldados romanos que andavam em triunfo, aquele cheiro das flores era cheiro de vida. Porque eles falavam, ó, ganhamos, vencemos, estamos aqui, voltando para casa, vitoriosos. Para aqueles escravos era cheiro de morte. Porque eles sentiam aquele cheiro e pensavam, perdemos a guerra, estamos sendo alvo de chacota dos nossos inimigos, perdemos a nossa liberdade. Então, tem coisas que é sinal evidente de salvação para um e de perdição para outros. E uma delas é a união da igreja. A comunhão da igreja é um sinal de que nós estamos andando juntos. É um sinal de que estamos andando em salvação. E de acordo com 2 Coríntios 2,14, é um sinal de que estamos andando em triunfo com Jesus. E agora, vou parar um pouco aqui o texto para falar um pouco da nossa igreja. Em todo esse tempo que a gente teve afastado, aí voltou um pouquinho, afastou de novo, por mais que nós tivemos nossas dificuldades, o culto de oração continuou. Por mais que nós tivemos as nossas dificuldades, a escola bíblica continuou. Por mais que nós tivemos nossas dificuldades, o culto continuou. O Boa Noite com Jesus continuou. Por mais que nós tivemos nossas dificuldades, quando alguém tinha uma dificuldade, a igreja estava junto. Quando nós perdíamos um membro, a igreja estava unida. Sinal evidente, irmão, que nós estamos andando em salvação. Sinal evidente que Deus tem preservado a nossa igreja, tem cuidado de nós. E isso é motivo de nos alegrarmos em meio às tribulações. Versículo de número 29, e agora o versículo mais duro do nosso texto de hoje. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. O apóstolo Paulo está falando de união, e ele pega e fala, ó, vocês recebem uma graça de sofrer por Cristo, de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. E aí tem três pontos que eu queria tratar aqui dentro do versículo 29 com os irmãos. Primeiro, crer é graça. Acreditar é graça. Se você creu, é pela graça. Efésios 2,8 toda vez aparece nos nossos estudos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus. Se você crê, é graça. Não é porque você é melhor, não é porque você decidiu, mas porque Deus foi gracioso e te deu vida. Primeiramente, isso. Você teve um privilégio de crer. Porque você foi concedido a graça de padecer por Cristo, não somente de crer nele. Não é a graça apenas de crer, mas crer é graça. Se alegre porque você crê. Irmãos, eu conheci muita gente nos lugares onde eu trabalhei, nos lugares que eu frequentei, inclusive no seminário que eu fiz, tinha um aluno que era ateu. E a gente olha para a pessoa e a gente fica triste. Porque a pessoa não consegue acreditar, ela não consegue crer. E nós temos esse privilégio, o privilégio de crer em Jesus, de acreditar em Jesus, de crer no Evangelho. Então o primeiro ponto que eu queria deixar claro para os irmãos é esse.
Você tem o privilégio de crer. O segundo ponto, vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Se crer é um privilégio, padecer por Cristo é um privilégio maior ainda. Mas é padecer por Cristo. Irmão, se nós estamos sofrendo oposição por sermos fiéis a Jesus, nós estamos no caminho certo. Ou seja, nós estamos na contramão do mundo. E eu queria ler uma série de versículos com os irmãos aqui. Mateus capítulo de número 5, lá nas bem-aventuranças. Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O galardão é grande. Você está sendo perseguido por causa da causa de Cristo, se alegre por isso. Se você é perseguido por causa da causa de Cristo, se alegre por isso. Atos 5:41. Vamos ler o 40, tá? Atos 5, 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por este nome em caixa alta, o nome de Jesus. Os apóstolos se alegraram por terem sofrido pelo nome de Cristo, porque eles estavam andando corretamente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Outro texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que sofrendo injustamente por causa da consciência com Deus, tá, irmãos? Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Mas, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. E isto é grato a Deus. Ou seja, se nós estamos sofrendo perseguição por andarmos e por estarmos com Jesus, a gente está bem. A gente está no caminho certo. Agora, irmão, se você está sendo perseguido porque você é chato, se você está sendo perseguido porque você é fofoqueiro, se você está sendo perseguido porque você dissemina discórdia no seu ambiente de trabalho, você não está sendo perseguido pela fé. Está sendo perseguido por mau caratismo mesmo. O texto, tanto de Filipenses quanto todos os outros que lemos, fala o quê? Padecer por Cristo. Se você está sofrendo porque você quer viver piedosamente com Jesus, você está no caminho certo. Então, vamos lá. Primeiramente, crer em Jesus é um privilégio. Segundo, se a gente está sofrendo oposição por sermos fiéis, a gente está no caminho certo. E terceiro, aí você fala, ok, Alberto, então eu criei. Então eu estou sendo perseguido. Onde é que entra a união? Você está falando de mim no versículo 29. Que discurso estranho no contexto de pregações de vitória, de autoajuda, de conquista, de ser grandão, de ser cabeça e não ser cauda. Que discurso terrível, irmãos. Olha, você tem o privilégio de sofrer. E aí entra a união. Entra o texto que eu tinha colocado para trás aqui, Eclesiastes 4:12. Que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper, não se rompe facilmente. Irmãos, a gente só consegue padecer por Jesus e continuar fiéis em Cristo, continuarmos fiéis na jornada, não esmorecermos na jornada, porque tem um irmão do lado padecendo junto.
Porque tem um irmão do lado que vê que quando a nossa carga está pesada, ele ajuda. A gente só consegue caminhar assim porque a gente está unido. Que discurso estranho no contexto de pregações de vitória, de autoajuda e etc. Se não estivermos unidos com Cristo e unidos com outros crentes, esse discurso de sofrimento é insuportável. Porque nós não queremos sofrer. E no versículo 30, o apóstolo Paulo encerra essa primeira sessão, que é a união no período de luta, quando ele fala: pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouviste que é o meu. O mesmo combate que há em mim, ele fala, é da sua luta em favor das igrejas. Lembra que a gente estudou semana passada que ele queria continuar vivo? A partir do versículo 22 do capítulo 1, ele fala que ele queria continuar vivo, porque tem coisa para fazer. Essa é a luta do apóstolo Paulo, tá bem? O mesmo combate que teve nele. Esse combate vai referenciar Colossenses capítulo 1, versículo 29 e versículo 2... Capítulo 1, versículo 29, capítulo 2, versículo 1, de Colossenses. O apóstolo Paulo fala dessa luta dele em favor das igrejas. Vamos ler. Diz assim, Colossenses 1, 29. Para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, ou seja, lutando, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Colossenses, capítulo 1, versículo 29, capítulo 2, versículo 1. Então o apóstolo Paulo luta pelas igrejas, existe essa luta nele. Então ele fala dessa luta, tá? Tendes o mesmo combate que viste em mim, ou seja, essa minha luta, e ainda agora ouviste que é o meu, porque eles têm a notícia que ele está preso. Então ele tem o combate em prol da igreja, ele tem a luta contra o sistema e ele está preso por causa da sua resistência contra o sistema. E ele pega e fala nos Filipenses, vocês têm o mesmo combate que vocês viram em mim, apontando lá para Atos 16, o combate dele em favor das igrejas. Vocês ouvem de mim o combate dele contra o sistema, ele está preso. E ele convida os filipenses a fazer parte desse combate. Vocês têm o mesmo combate que eu. A mesma luta que eu tenho, você tem que passar, filipenses. Em prol do evangelho, da proclamação do evangelho, da saúde da igreja. Eu luto em prol das igrejas. Eu quero que você lute também em prol da saúde de vocês enquanto igreja. Vocês ouviram da minha luta? Pode ser que essa luta que chegou em mim, no caso do apóstolo Paulo, a prisão, chegue em vocês também. Estejam unidos, estejam preparados para isso. E a gente chega ao final da primeira sessão. Uma igreja unida vence o mundo, revela a verdade e a eficácia do evangelho. Se envolve na luta pela fé e com isso, e com muito mais, vive de forma digna do evangelho. Primeira página da nossa aula. Nós vimos, então, só abrir aqui, a unidade cristã na luta, tá bem? Capítulo 1, versículo 27 a 30. E agora chegamos à segunda parte, que é a parte mais curtinha, mas extremamente importante, que é um chamado ao amor e à humildade. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é o seguinte, ó, estejam juntos, estejam unidos, tá? Batalhem pela fé, resistam aos adversários, se alegrem em fazer o certo, mesmo que isso traga sofrimento sobre a vida de vocês, mesmo que vocês padeçam, mas se alegrem em fazer o certo e estejam juntos para suportar essa vida de sofrimento. E, além da união, filipenses, eu preciso que vocês amem e sejam humildes. Eu preciso que vocês vivam dessa forma. Capítulo 2, versículos de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Irmãos, a estrutura aqui é bem bacana. No versículo 1, o apóstolo Paulo ele traz algumas coisas que ele acha que tem que haver, e aí, a partir do versículo 2, ele fala consequências dessas coisas existirem. Beleza? Então vamos lá, já vimos o versículo 1. Versículo 2. Se há essas coisas, completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Versículo 3. Nada faças por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Versículo 3 e 4, ele dá pode aparecer esse problema e ele dá a solução, tá bem? Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,
se não também cada qual o que é dos outros. Então, no versículo 1, ele imagina coisas que tem que haver na igreja. No versículo 2, ele fala o que vai acontecer se essas coisas do versículo 1 existir. E no versículo 3 e 4, ele mostra problemas que podem aparecer, né, surgir na igreja, e ele pega e dá a solução. É importante isso aqui por quê? Porque a manutenção dessas coisas do versículo 1 e as práticas do versículo 3 e 4 garantem a permanência da igreja em união. A igreja vai continuar unida, tá bem? Então, a união orgânica e harmoniosa de uma igreja nunca será realidade se não for pautada no amor mútuo e na humildade sincera, tá bem? Que é a nossa segunda parte. E aí ele começa aqui. Se há, pois... O apóstolo Paulo, ele escreve de uma forma... Às vezes ele escreve de uma forma ácida, né? Ele é meio irônico. Então ele começa, se há, pois... Ele começa Ele começa o convite ao amor e à humildade com uma provocação à igreja. Porque as coisas que ele vai falar têm que existir na igreja. Um crente tem que ter essas coisas. Se você não tem essas coisas aqui, você não é crente. Isso aqui são marcas básicas de um crente. Então ele começa o convite com essa provocação. Ele lança, se há, pois. E aí ele começa a falar algumas virtudes que todo crente tem que ter. Em nível maior, em nível menor, mas todos têm que ter. Tá bem? É igual o fruto do Espírito lá de Gálatas. Todos têm que ter. Você tem que ter todos aqueles frutos. Aqui, na verdade, não é todos os frutos, né? É um fruto só, que se manifesta de todas aquelas formas ali. Mas vamos lá. Se há, pois, ou seja, irmão, se tem isso aí, se existe isso aí em vocês, o quê? Alguma exortação em Cristo. Vamos enumerar as virtudes que todos os crentes têm que ter. Primeira, exortação em Cristo. O que é exortar, irmãos? Exortar, às vezes a gente acha que exortar é chamar atenção, é brigar com a pessoa. Né? Então, tipo assim, ó, o pastor está querendo conversar com você no gabinete, ele vai te exortar. A gente acha que o pastor vai descer o cajado, o chicote. Não. Exortar é encorajar, é dar ânimo, é empurrar para frente, ou puxar para frente. Isso que é exortação. Tá bem? Então, se há alguma exortação em Cristo, todo crente é encorajado à vida cristã por meio da união com Jesus. Se há exortação em Cristo, tem que ter exortação em Cristo. Todo crente tem que ter exortação em Cristo. Todos nós temos que ser encorajados todos os dias por estarmos unidos em Jesus. Segunda coisa que ele fala, se há consolação de amor. Todo crente ele é encorajado, primeiramente, pela união com Cristo. Segundo, pela vida cristã, por meio do amor de Jesus por nós e do nosso amor por Jesus. Todo crente ele tem que ter exortação em Cristo, ou seja, ele tem que ser encorajado por estar em Jesus. Todo crente ele tem que ter consolação de amor, ou seja, ele tem que ser consolado em amor pelo fato de estar em Jesus, e por Jesus estar nele. A gente encontra isso lá em 1 João. 1 João capítulo 4, versículo de número 10 e o versículo 19. Diz assim, nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, existem exortações em Cristo, encorajamento que Jesus nos dá, todo crente tem isso. Existem consolações em amor, ou seja, a gente consegue se consolar em Jesus, a gente consegue entender que Jesus nos amou e a gente consegue viver pautado nesse amor de Jesus por nós e refletir esse amor para com os outros crentes. Outra coisa, então já vimos exortação em Cristo, a virtude que a gente tem, todo crente tem que ter, todo crente tem que ser encorajado em Jesus. Todo crente tem que viver consolado em amor. Alguma comunhão do Espírito. Todo crente é encorajado à vida cristã por meio dos relacionamentos produzidos pelo Espírito. Tanto com Jesus quanto com outros crentes. Se você é encorajado por Jesus, você é crente. Se você é consolado pelo amor de Jesus, você é crente. Mas também se você mantém os elos e a comunhão do Espírito, você também é crente. Crente tem que ter essas coisas.
Efésios capítulo 2, versículos 14 e 16, nos mostra como é que esses relacionamentos, essa comunhão do Espírito, ela é produzida de uma forma sobrenatural. Olha que interessante. Efésios 2, 14, vamos ler o 14 e o 16, tá, irmãos? Porque ele é a nossa paz, Jesus, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz. Versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. Irmãos, crente, ele vive junto. Existe uma comunhão de espírito. Então o crente é encorajado pela exaltação de Jesus, o crente é encorajado pelas consolações de amor, o crente é encorajado pelos relacionamentos produzidos pelo Espírito. E quando a gente olha Efésios 2, 14 e 16, a gente vê não crentes, não judeus e judeus feitos um em Cristo. Por isso que é humanamente impossível manter relacionamentos se não for pelo poder do Espírito. Outra característica dos crentes que tem aqui no versículo 1. Entranhados afetos e misericórdias. Todo crente é encorajado à vida cristã por meio do entendimento de que o amor e a misericórdia vêm de Deus. E esse amor, essa misericórdia que eu recebo da parte de Deus se manifesta nos meus relacionamentos com os outros crentes. Eu entendo que Deus me ama, eu entendo que Deus foi misericordioso com a minha vida, então eu amo os outros crentes, eu amo as outras pessoas, eu sou misericordioso com as outras pessoas, e principalmente, irmãos, eu entendo que as outras pessoas, os outros crentes da minha igreja, são alvo do amor e da misericórdia de Deus. Um crente verdadeiro é afetuoso, é misericordioso, ele ama. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, você não conhece a Deus. Se você não consegue ter afeto e misericórdia, você não nasceu de novo. É duro falar isso, mas é verdade. A mensagem é: se você não é encorajado em Jesus todos os dias, se você não se consola no amor de Cristo, se você não consegue manter a comunhão dos laços que o Espírito Santo cria, se você não tem afeto e misericórdia, você não é crente. Tem que ter essas coisas. O apóstolo Paulo aqui ele é irônico. Se há algum nível dessas coisas, qualquer nível que seja, você é crente. Então dá para avançar. Agora, se não tem, como tinha aqueles joguinhos antigamente, né? Volte duas casas, encontre Jesus, e aí você consegue. Você pode ser um excelente membro de igreja, mas se você não tem encorajamento constante na obra de Jesus, na pessoa de Jesus, se você não se consola em amor, se você não tem comunhão do Espírito com os outros crentes e com Deus, e se você não ama, você não é crente. Essas são características dos crentes. A gente viu que na cruz, lá em Efésios 2, 14 e 16, aquele povo que foi feito um povo da cruz, foi feito para ter um relacionamento. A gente viu em 1 João capítulo 4, versículo 8, que você não ama, você conhece a Deus. O texto é duro, mas é verdade. E o apóstolo Paulo apresenta essas 4 virtudes que a gente viu hoje aqui, né? Exaltação em Cristo, consolação do amor, comunhão do Espírito e afetos e misericórdias. Ele fala: ok, gente, se vocês têm o mínimo, não precisa ter muito não. Se vocês têm isso aí, vocês são crentes. Vocês já estão um passo à frente. Vocês já estão caminhando com Jesus. Então façam o seguinte: completem a minha alegria. O apóstolo Paulo fala o seguinte: se vocês tiverem o mínimo, vocês já estão completando a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor. As virtudes capacitavam os filipenses a terem um pensamento concorde. E aí, irmãos, quando eu falo pensamento concorde, é um pensamento concorde em questões doutrinárias básicas. Tá? Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, a Trindade existe, a ceia tem que ser praticada, o batismo tem que ser praticado, a vida de arrependimento tem que ser praticada. Essas coisas são alicerces da fé cristã, da vida cristã.
E essas coisas têm que ser vividas. Vocês têm que pensar igual nessas coisas, não tem jeito. Se vocês não pensam igual nessas coisas, não tem como caminhar junto. Isso é o básico, tá bem? Então ele fala nessas questões. Ah, e as divergências, Alberto? Ontem à noite, mais uma vez, estava conversando com o Sueli sobre questões de escatologia, né? De estudo das últimas coisas. E aqueles termos que a gente sempre lê por aí, né? Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, né? A volta de Jesus vem depois do milênio, a volta de Jesus é antes do milênio, não tem milênio nenhum, o milênio não é literal. E a gente estava conversando sobre isso. Isso é uma questão secundária. Nas coisas principais, na divindade de Jesus, na humanidade de Jesus, na pessoalidade do Espírito Santo, na Trindade, na salvação pela fé somente, nessas coisas tem que ter unidade, tem que pensar a mesma coisa, tem que ter o mesmo amor. Mas nas coisas, amilenismo, pré-milenismo, questão de forma de batismo, essas coisas, a gente tem que ter o amor. Essas coisas secundárias não podem dividir a igreja, não podem romper a comunhão, tá bem? E aí ele continua aqui, pensais a mesma coisa, tem o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. As virtudes, aquelas 4 virtudes, exortação de Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e afetos e misericórdias, essas coisas elas capacitam os filipenses a sentirem o mesmo, estarem unidos em corpo, em alma e sentimento. E sentir o mesmo é sofrer com quem sofre e se alegrar com quem se alegra. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo de número 15, o próprio apóstolo Paulo escrevendo diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 26, ele diz, 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. É esse nível de união que o apóstolo Paulo está chamando a igreja aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Está unido em alma, está unido em sentimento. Se a igreja sofre, eu sofro. Se eu sofro, a igreja sofre comigo. Se o irmão sofre, a igreja sofre com aquele irmão. Estamos unidos. Mas também se ele se alegra, eu alegro. A minha vitória é a vitória da igreja. A vitória da igreja é a minha vitória. O apóstolo Paulo trouxe toda a questão da união, do 27 ao 30. Depois ele trouxe algumas questões que a gente tem que trazer com nós no versículo 1 do capítulo 2. Depois ele pega e fala as consequências de nós termos as virtudes do versículo 1. E versículo 3 e 4, ele vai apresentar contrapontos. O apóstolo Paulo faz isso muito nos escritos deles, irmão. Ele fala uma coisa, mas aquilo. Ou aquilo. Tá? E ele pega e traz sempre um contraponto. E ele faz aqui no versículo 3 e 4. Apresentadas as virtudes e as consequências de cultivar aquelas virtudes, Paulo mostra atitudes que destroem a comunhão. E como é que a gente evita? Então, ele ficou do 27 até o 2 falando para a gente estar junto. E ele fala, mas tem perigos. Existem coisas que dividem a comunhão. E o que ele fala aqui? Nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Agir movido por esses dois sentimentos, partidarismo, que é o quê? Ideia de dividir, ter partidos na igreja. Eu sou de Paulo, sou de Apolo. E vanglória, que é orgulho, gera briga, gera contenda, e essas coisas dividem a igreja. Tá? E o pior, irmãos, olha Gálatas 5. Gálatas 5, 26. Olha o que diz Gálatas 5, 26. O mesmo apóstolo Paulo escrevendo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, partidarismo e vanglória causa briga na igreja e o pior, é fruto muitas vezes de um coração invejoso. Que o sentimento miserável é a tal da inveja. Tá bem? Destrói a igreja. E no próprio versículo 3 ele dá a solução. Nada façais por partidarismo ou vanglória. No próprio versículo 3. Mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando eu tenho as virtudes do versículo 1, eu consigo colocar o outro em destaque. Eu consigo colocar o outro na posição de honra. E o mais legal, irmãos, é que se a gente está numa igreja em que todas as pessoas têm essas características do versículo 1, se todas as pessoas cultivam essa união que a gente viu do versículo 27 ao 30, é muito fácil eu colocar o outro em posição de honra, porque o outro vai querer me colocar em posição de honra. Essa honra é mútua. O desejo de, não, irmão, pode ir, vai você. Você viu que bacana que o irmão fez? Você viu que legal aquele dom e aquele talento que ele tem? Como é que é proveitoso para a igreja? Ele faz isso comigo. E a igreja caminha em união. Romanos capítulo 12, versículo 10, traz essa ideia. Romanos capítulo 12. Minha Bíblia está com dificuldade para achar Romanos. Romanos 12, 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não, eu prefiro que fulano seja honrado. E fulano prefere que eu seja honrado. E aí a gente vai caminhando junto. Essa ideia também aparece em Efésios 5, 21. E aqui é importante onde esse texto aparece em Efésios 5, 21. O apóstolo Paulo fala o fruto da luz e as obras das trevas, e ele vai até o versículo 20. No versículo 21 de Efésios 5, ele fala assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se sujeite um ao outro, esteja um submisso ao outro. Todo mundo se submetendo, todo mundo é honrado. E aí, olha que legal. Ele vai e começa uma série de relacionamentos em Efésios capítulo 5. Ele fala do marido e da mulher a partir do versículo 22. Ele fala dos pais e dos filhos a partir do capítulo 6. Ele fala dos servos e dos senhores a partir do versículo 5 do capítulo 6. Então ele começa, vocês se sujeitem uns aos outros. Marido e mulher, tenham na mente que tem que se sujeitar, ajam assim. Pais e filhos, tendo em mente que tem que se sujeitar, ajam assim. Servos e senhores, tendo em mente que tem que se sujeitar, ajam assim. Porque se todo mundo se sujeitar, irmão, todo mundo vai ser honrado. Eu me sujeito ao o outro vê isso em mim, ele me honra. Quando ele se sujeitar a mim, eu honro ele, e assim vai. A igreja vai caminhando. Mas para que isso seja possível, para que aconteça esse considerar cada um superior ao outro, tem que ter exortação em Cristo, tem que ter consolação de amor, tem que ter comunhão do Espírito, tem que ter afeto e misericórdia, que vai gerar um pensamento junto, um único amor, união de alma e união de sentimento. E por fim, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual quer do outro. O egoísmo, ter o que é meu, eu só olho o que é meu, eu preocupo comigo, eu olho para o meu umbigo, além do orgulho da inveja que a gente já viu, é terrível para a unidade cristã. Revela falta de entendimento da multiforme graça de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. E revela que também existe uma falta de entendimento de que todos os dons são dados para a igreja para edificação mútua. Eu quero saber de mim, eu sou o centro das atenções, eu prego, eu ensino, eu canto, eu toco, eu cuido da parte de jurídica da igreja. A pessoa pega tudo para si. E quando tem um problema, como diz aquele ditado, né? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? A pessoa tem essa ideia. Quase que eu lanço o ditado aqui, Davi, igual o Chapolin lançava, né? Quando a farinha é pouca, melhor um voando do que dois na mão. Quase que eu mandei o ditado assim. Mas tem cliente que é assim, irmãos. Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Egoísta. Mal. Invejoso. O apóstolo Paulo falou, calma aí. Pode acontecer isso. Pode ser que alguém tenha propriamente o que é seu. Isso vai romper a união. Não faz isso não. Ele dá a solução. Senão, também cada qual o que é dos outros. Devemos nos agradar nos nossos irmãos, encorajar os nossos irmãos, delegar coisas para os nossos irmãos. Essa atitude traz edificação mútua à igreja e glorifica o nome do Deus da igreja, conforme Romanos, o último texto de hoje,
capítulo de número 15, versículos de número 1 e 2. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, não ser egoísta. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. Chegamos ao final do nosso estudo, duas partes. Primeira parte, Unidade da Vida Cristã na Luta, capítulo 1, versículo 27 até o versículo 30, e uma exortação ao amor e à humildade, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Duas grandes frases que fecham, que resumem os dois blocos. Uma igreja unida vence o mundo, revela a verdade e a eficácia do Evangelho. Se envolve na luta pela fé e com isso e muito mais vive de forma digna deste Evangelho. Uma igreja unida não é tomada por sentimentos de inveja, orgulho, egoísmo e sectarismo. Antes, ama e possui humildade, refletindo em si mesma o caráter de Jesus. Então é isso, irmãos, chegamos ao final do nosso estudo. Texto um pouco maior, muita informação. O Davi está me avisando aqui, já vamos caminhando para o encerramento. Ninguém colocou nada no chat, não temos perguntas hoje, questionamentos. Até mesmo porque não tratamos em assuntos polêmicos nessa aula de hoje. Então nós estamos chegando ao final. Espero que você tenha sido edificado. O vídeo vai ficar disponível no Facebook. Muita informação, talvez você tenha que ver novamente. Na dúvida, se você tem meu WhatsApp, manda no meu WhatsApp. Se você tem dúvida, coloca aqui no chat e a gente vai tentar responder da melhor forma possível, tá bem? Vamos caminhando para o final, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus e vamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito, pela preservação que Ele tem garantido à sua igreja em meio a um tempo tão difícil quanto que temos vivido. Senhor meu Deus, muito obrigado ao Pai por essa manhã, muito obrigado ao Pai pela oportunidade que o Senhor nos deu de meditarmos em um trecho da Tua Santa Palavra, um trecho longo, com muitos detalhes, muitas coisas, mas com tantos tesouros para a nossa vida, Pai. Nos lembrou de práticas cristãs relacionadas a honrar o outro, a batalhar pela fé, a estar atento contra os adversários da nossa fé. Um texto que nos lembrou, ó Pai, da necessidade do amor mútuo. Um texto que nos lembrou, ó Pai, que é um privilégio crer em Jesus. E também é um privilégio sofrer por Jesus quando estamos andando com Jesus e para Jesus. Pai Santo, temos vivido um tempo de tantas dificuldades e dores. Mas o Senhor tem preservado a Tua igreja. Nós temos vivido um tempo de tanto sofrimento e amargura, mas o Senhor tem preservado a Tua igreja. E é o Senhor que consola, é o Senhor que acalma, Pai, é o Senhor que cura as nossas feridas. Pai Santo, e nos ajude, Pai, a sermos também instrumentos do Senhor para curar a ferida do outro. Que a nossa palavra seja temperada, que o nosso amor seja claro, Pai, que as nossas intenções sejam puras uns para com os outros. E que vivendo assim, Pai, encorajados em Cristo, exortados em amor, construindo e mantendo os relacionamentos que o Espírito Santo nos dá, Pai, tendo misericórdia e afeto entranhados, profundos uns pelos outros, Pai. Que assim o Teu nome, somente o Seu nome, Pai, seja glorificado. Te agradeço por tudo quanto tens feito, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Então é isso, irmãos. Chegamos ao final da Escola Bíblica. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. E até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Guilherme. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.